Em um mundo onde a fé era frequentemente um convite à perseguição, a soberania de Deus se manifestava de maneiras misteriosas, guiando seus servos por caminhos que desafiavam a lógica humana. Foi assim que o apóstolo Paulo, acompanhado de Silas, empreendeu sua jornada missionária, não por acaso, mas por uma visão divina que os direcionou para a Macedônia, especificamente para a cidade de Filipos. Eles carregavam a mensagem de esperança, uma verdade capaz de libertar corações, mas mal sabiam que essa mesma mensagem os levaria a um dos mais sombrios e, paradoxalmente, gloriosos capítulos de suas vidas. A chegada a Filipos não foi marcada por tapetes vermelhos ou boas-vindas calorosas, mas sim por um encontro que selaria o destino de muitos. Uma jovem escrava, possuída por um espírito de adivinhação, seguia-os incessantemente, proclamando em alta voz a natureza de Paulo e Silas como servos do Deus Altíssimo. Embora suas palavras fossem verdadeiras, o espírito que a dominava era maligno, e Paulo, movido por um profundo zelo e compaixão, não podia ignorar o sofrimento daquela alma. Ele sabia que o poder de Deus era maior do que qualquer jugo espiritual. Com uma autoridade que emanava diretamente do céu, Paulo repreendeu o espírito maligno, ordenando-lhe que saísse da jovem. E, assim aconteceu, no mesmo instante, o espírito a deixou. A libertação foi imediata e inegável, um testemunho visível do poder divino que operava através dos apóstolos. No entanto, a manifestação da graça de Deus frequentemente colide com os interesses egoístas do homem, e a cura daquela jovem desencadeou uma tempestade de fúria e ganância na cidade. Os senhores da moça, que lucravam exorbitantemente com suas previsões, viram sua fonte de renda secar diante de seus olhos. A liberdade da jovem significava a perda de seus ganhos ilícitos, e a indignação deles se transformou em uma vingança calculada. Eles não estavam interessados na verdade ou na salvação, apenas no lucro. Esse desafio genuíno revelava a face mais sombria da humanidade, onde o materialismo cega os olhos para a obra divina e a liberdade espiritual. Acusando Paulo e Silas de perturbar a ordem pública e pregar costumes romanos proibidos, os senhores da jovem arrastaram os apóstolos para a praça principal, diante das autoridades. A multidão, facilmente manipulada e instigada, se voltou contra eles em um frenesi de ódio e preconceito. Era o início de uma provação que testaria a fé de Paulo e Silas de maneiras inimagináveis, mas que, no plano soberano de Deus, se tornaria um dos mais poderosos testemunhos de seu caráter. A acusação, desprovida de qualquer base justa, rapidamente escalou a violência. As autoridades, cedendo à pressão da multidão enfurecida, ordenaram que Paulo e Silas fossem açoitados publicamente. Os golpes, brutais e impiedosos, rasgavam a pele e deixavam marcas profundas em seus corpos, uma dor física excruciante que se somava à humilhação de serem tratados como criminosos comuns, sem direito à defesa, sem qualquer vestígio de justiça. Era um sofrimento que buscava quebrar não apenas seus corpos, mas também seus espíritos, mergulhando-os na desesperança do cárcere. Após os açoitamentos, Paulo e Silas foram lançados na prisão, um lugar sombrio e fétido, onde a luz do sol raramente penetrava e a miséria era a única companheira. O carcereiro, instruído a mantê-los em segurança máxima, os conduziu ao calabouço mais profundo e seguro, um local conhecido por sua impossibilidade de fuga. Seus pés foram cruelmente presos no tronco, uma ferramenta de tortura que impedia qualquer movimento, tornando cada minuto uma agonia insuportável. As correntes e a escuridão pareciam decretar o fim de sua jornada e de sua esperança. Contudo, a fidelidade de Deus não se limitava às paredes da prisão. Mesmo em meio a tanta dor e humilhação, algo extraordinário aconteceu. Longe de sucumbirem ao desespero, Paulo e Silas, com suas costas dilaceradas e pés presos, começaram a orar e a cantar hinos a Deus. Era por volta da meia-noite, um horário que simboliza a mais profunda escuridão, mas foi nesse momento que a luz da fé brilhou mais intensamente. Suas vozes, talvez roucas pela dor, ecoavam pelos corredores úmidos da prisão, alcançando os outros presos que ouviam atentamente. A melodia da fé que emanava daquele calabouço não era apenas um ato de resignação, mas uma declaração poderosa da crença inabalável na presença e no poder de Deus. Eles não estavam clamando por libertação imediata, mas adorando o soberano em meio à adversidade, confiando em sua justiça e em seus propósitos.
Essa atitude desafiava a própria lógica da prisão, transformando um lugar de desespero em um santuário de louvor onde a glória de Deus estava prestes a se manifestar de forma espetacular. A cena era surreal, 2 homens espancados, acorrentados em um calabouço escuro, cantando com alegria e orando com fervor. Os demais presos, acostumados aos gêmidos e prantos de desespero, testemunhavam algo inédito. Aquela canção de meia-noite não era mais que música, era uma profecia, um prenúncio de que a escuridão não prevaleceria e que o poder de Deus estava prestes a abalar não apenas as estruturas da prisão, mas também os corações de todos que ali estavam. De repente, a terra tremeu. Não foi um tremor qualquer, mas um terremoto tão violento que abalou os alicerces da prisão, sacudindo cada pedra, cada viga, cada cela. O poder incomparável de Deus se manifestava de uma forma que a natureza respondia à adoração de seus servos. As portas das celas que antes pareciam intransponíveis se abriram instantaneamente, escancarando-se com um estrondo que ecoou pelos corredores. As correntes que prendiam Paulo, Silas e todos os outros presos se soltaram de seus pulsos e tornozelos, caindo ao chão com um baque seco. A manifestação divina não foi sensacionalista, mas precisa e eficaz. Não houve gritos ou alardes dos apóstolos, apenas a consequência natural de uma intervenção sobrenatural. O milagre não era apenas a abertura das portas e a queda das correntes, mas a ordem e a calma que precederam e sucederam o evento. Ninguém fugiu, ninguém tentou tirar vantagem do caos. Havia uma atmosfera de temor e reverência que pairava sobre o lugar, um reconhecimento tácito da presença de algo muito maior do que qualquer força humana. O carcereiro, a despertar pelo estrondo e pelo tremor, viu as portas da prisão abertas e, em seu desespero, acreditou que todos os prisioneiros haviam fugido. Naquele tempo, a fuga de um prisioneiro sob sua guarda significava a morte para o carcereiro. Diante da iminência de tal desgraça e desonra, ele sacou sua espada pronto para tirar a própria vida. O desafio genuíno de sua situação o levou ao limite do desespero. Uma prova de que a manifestação de Deus muitas vezes ocorre nos momentos de maior vulnerabilidade humana. Mas Paulo, com sua voz firme e cheia de autoridade, gritou para ele em meio à escuridão: "Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui." Aquelas palavras, carregadas de compaixão e verdade, penetraram a escuridão do desespero do carcereiro. Ele, que antes via Paulo e Silas como meros criminosos, agora via neles uma luz, uma esperança. Este é um momento crucial, onde a intervenção divina não só liberta fisicamente, mas também prepara o terreno para uma libertação espiritual ainda maior. Se você está sendo edificado por essa história que revela o caráter poderoso e cuidadoso de Deus, e se você sente que essa mensagem toca seu coração, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias que honram a Deus. Sua participação ajuda a levar essa verdade a mais pessoas que precisam ouvir sobre o amor e o poder do nosso Criador. Atordoado e tremendo, o carcereiro pediu uma luz e correu para dentro da prisão, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Aquele homem, que momentos antes estava pronto para tirar a própria vida, agora estava de joelhos diante daqueles que ele havia maltratado. A grandiosidade do que havia acontecido o deixou sem palavras, mas com uma pergunta fundamental em seu coração. Uma pergunta que ecoa na alma de todo ser humano: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Era a graça redentora de Deus agindo, transformando um coração endurecido e cego para a verdade. A resposta de Paulo e Silas foi direta e poderosa, uma mensagem que atravessa os séculos e alcança a todos nós. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eles não pregaram uma lista de rituais ou sacrifícios, mas a simplicidade e a profundidade da fé em Cristo. Naquele momento, no coração da prisão, Paulo e Silas não viram um inimigo, mas uma alma sedenta por salvação, uma oportunidade de revelar o amor incondicional de Deus que se manifesta mesmo nos lugares mais improváveis. Ainda naquela mesma noite, o carcereiro os levou para sua casa e lavou suas feridas, cuidando deles com reverência e arrependimento. Em seguida, ele e toda a sua família foram batizados, um testemunho público de sua nova fé em Jesus. A transformação foi completa e imediata.
De um homem que seguia ordens para infligir dor, ele se tornou um servo de Deus, cheio de alegria e hospitalidade. Sua casa, antes um lugar de opressão, tornou-se um refúgio de paz e celebração. A refeição que se seguiu não era apenas um ato de hospitalidade, mas uma comunhão, um banquete espiritual que selava a nova aliança. O carcereiro e sua família se alegraram grandemente por terem crido em Deus, e essa alegria era contagiante. Aquela noite que começou com a escuridão da prisão e a ameaça de morte, terminou com a luz da salvação e a celebração da vida. É uma reflexão aplicável para todos nós. Deus usa as situações mais impossíveis para revelar sua glória e seu plano redentor. A história do carcereiro de Filipos é um lembrete vívido de que a graça de Deus não tem limites nem preconceitos. Ela alcança os corações mais improváveis, transforma vidas de maneira radical e usa os testemunhos mais inesperados para manifestar seu poder. Aquele que estava prestes a cometer suicídio agora louvava a Deus, e sua casa, antes um símbolo de autoridade opressora, se tornou um lar de fé e adoração. No dia seguinte, as autoridades enviaram oficiais com a ordem de libertar Paulo e Silas. Contudo, Paulo, ciente de seus direitos como cidadão romano e da injustiça que lhes fora imposta, recusou-se a sair em segredo. Ele exigiu que as próprias autoridades viessem pessoalmente retirá-los, reconhecendo publicamente o erro que cometeram. Isso não era um ato de orgulho, mas uma estratégia para proteger a jovem igreja em Filipos de futuras perseguições e para garantir a integridade da mensagem do Evangelho. A natureza transformadora de Deus se manifestava também na forma como seus servos agiam com sabedoria. As autoridades, temendo as repercussões de terem açoitado cidadãos romanos sem julgamento, prontamente atenderam ao pedido de Paulo. Eles vieram, pediram desculpas e os acompanharam para fora da prisão, implorando que partissem da cidade. A cena era um testemunho poderoso da inversão de papéis. Aqueles que antes exerciam poder e opressão, agora se curvavam diante da autoridade espiritual e da justiça divina. A partida de Paulo e Silas de Filipos não foi uma derrota, mas uma vitória silenciosa, um selo da aprovação de Deus sobre a missão. Antes de deixar a cidade, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, uma mulher temente a Deus que havia sido uma das primeiras convertidas em Filipos e cuja casa servia como ponto de encontro para os irmãos. Ali, eles se encontraram com os novos discípulos, encorajaram-nos e se despediram, deixando para trás uma comunidade de fé fortalecida e um legado de coragem e adoração em meio à adversidade. A igreja em Filipos se tornaria uma das mais queridas por Paulo, um fruto duradouro daquela noite de milagres e transformação. A história de Paulo e Silas na prisão de Filipos é muito mais do que um relato de libertação física, é uma profunda reflexão aplicável sobre a importância da fé e da adoração em meio à adversidade. Ela nos ensina que, mesmo nos calabouços mais escuros da vida, quando as correntes da desesperança nos prendem e as portas da oportunidade parecem fechadas, a canção de louvor e a oração sincera têm o poder de abalar os céus e mover as montanhas. A presença de Deus não está limitada por muros ou por circunstâncias. Que essa história te inspire a confiar na soberania, fidelidade, poder e graça redentora de Deus em todas as situações. Assim como Paulo e Silas transformaram uma prisão num palco para o divino, você também pode transformar seus desafios em oportunidades para a manifestação da glória de Deus. Que seu coração seja um convite à adoração genuína, reconhecendo que o mesmo Deus que abriu as portas em Filipos está pronto para agir em sua vida hoje. Se você deseja continuar explorando mais histórias que revelam o caráter de Deus e fortalecem sua fé, não perca a nossa próxima Praise Story. Clique na tela para descobrir a próxima Praise Story que preparamos para você.